Fala, meus irmãos, muito boa tarde, paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos iniciando mais um Café com Palavra. Então você aí, que já está nos acompanhando neste Café com Palavra, pega na tua mão tua xícara, pega na tua mão tua garrafa de café, coloca o teu cafezinho e vamos bater aquele papo para nós podermos crescermos juntos. Nós estamos trabalhando com o seguinte tema, é tempo de crescimento. Então nós estamos falando a respeito de pelo menos 3 segredos para o teu crescimento, para o meu crescimento. No último vídeo nós abordamos a respeito de que o crescimento ele é algo pessoal. O crescimento é algo pessoal. Como eu disse no vídeo anterior, o maior interessado no meu e no seu crescimento, o maior interessado no nosso crescimento é o próprio Deus. A vontade de Deus é que nós possamos crescer, tanto na nossa área material, quanto também na nossa área espiritual. Para pegar com base, nós estamos pegando a partir do livro do Êxodo. Se você tiver com a sua Bíblia, pega ela, se não tiver, vai atrás buscar. E abra comigo, por gentileza, o livro do Êxodo, capítulo de número 1, e o verso que é o verso de número 12, que nós estamos tomando por base. Que diz assim, o livro do Êxodo, capítulo 1, verso 12, diz assim: Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam e muito mais esse povo crescia. Quando nós falamos a respeito de crescimento, quando nós falamos a respeito desse ponto que eu quero tratar com os irmãos nesse momento, e o segundo segredo para o crescimento de um homem é o seguinte: é Deus quem dá o crescimento. A parte que nós devemos fazer é a que nós mostramos no tópico 1. Eu preciso reconhecer que eu preciso crescer e eu preciso estender as mãos para os céus, para que os céus possam nos abraçar e assim que nós possamos crescer. Porque o crescimento, ele provém de Deus. O crescimento, ele vem do alto. O crescimento, ele vem de Deus. Quando nós falamos a respeito dessa questão, nós vamos pegar por base, quando nós vamos perceber o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, no capítulo 3 de 1 Coríntios, está tendo uma divisão muito grande na igreja, uns problemas muito sérios estão acontecendo dentro da igreja, e aí você vai acompanhar comigo aqui agora, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, o apóstolo Paulo dizendo da seguinte maneira: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí vem dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi Deus. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento para cada um de nós. É isso que nós precisamos entender quando se tratando das coisas espirituais. É Deus que provê o crescimento para mim, é Deus quem provê o crescimento para você. Você há de perceber comigo que agora, que no reino dos céus não existe quem é maior ou tampouco quem é melhor.
Tanto é que o apóstolo Paulo está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos do Deus vivo. Ou seja, todos nós, na obra de Deus, nós somos servos. Independente do cargo que você ocupa, independente da posição que você ocupa, todos nós somos servos no reino de Deus. Nem o que planta, nem o que rega, ele é alguma coisa, mas sim o próprio Deus. Então nós precisamos entender essa questão. Nós precisamos achar qual é o nosso lugar. E quando nós encontrarmos o nosso lugar no reino dos céus, que nós possamos buscar cada dia mais o crescimento, o aperfeiçoamento naquilo que Cristo nos chamou para fazer. É mais ou menos assim. Se você foi chamado para pregar, pregue com excelência. Se você foi chamado para cantar, cante com ousadia. Se você foi chamado simplesmente na intercessão, ora com fervor, ora com graça. Mas permita-se ser usado naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus, Ele chamou a cada um para alguma coisa. Deus designou a cada um para uma boa obra. Ou seja, se uns prega, outros canta, outros simplesmente são usados no reino dos céus para cuidar do templo do Senhor, isso também é ser usado por Deus. Isso também estar fazendo a obra de Deus. Mas o que prega não é maior do que o que canta. O que canta também não é maior daquele que está fazendo os serviços para manter a obra do Senhor. Então nós precisamos entender essas questões. É Deus quem dá o crescimento para nós. Mas se nós quisermos ter um crescimento sólido na presença de Deus, a base para esse crescimento sólido da presença de Deus chama-se Espírito Santo. Quando nós vamos observar as palavras do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, Paulo vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então a base para esse crescimento é o Espírito Santo. A base para o crescimento sólido de um verdadeiro cristão chama-se o Espírito Santo. Se nós quisermos ter um crescimento sólido, nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos clamar ao Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, eu até anotei isso aqui, quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós entendemos que mesmo nas tribulações, mesmo nas maiores aflições que nós enfrentamos, nós vamos conseguir entender e vamos conseguir que nas tribulações nós conseguimos extrair coisas boas para nós. Nós conseguimos enxergar que mesmo nas tribulações é uma oportunidade para Deus trabalhar em nós, trabalhar na nossa fé e trabalhar no nosso caráter. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós entendemos isso. Nós passamos a enxergar o nosso problema em uma outra visão. Nós já não enxergamos o nosso problema como de fato um problema, mas nós enxergamos as nossas dificuldades como uma oportunidade para Deus glorificar e exaltar ao teu santo nome. Então isso já é uma prova de que você está crescendo. Quando nós olhamos para os nossos problemas de uma outra perspectiva, isso é uma prova de que nós estamos crescendo. É interessante falar, porque quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós caminhamos com o Espírito Santo, a gente caminha pela verdade.
Porque João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, vai dizer da seguinte maneira: mas quando o Espírito Santo vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque quem anda com o Espírito Santo, quem caminha com o Espírito Santo, ele não está compactuado com a mentira, mas ele anda na verdade. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessa verdade, e esta verdade é algo tão precioso, a verdade é algo tão valioso, que o apóstolo Paulo chama esta verdade de tesouro. Quando nós observamos 2 Coríntios capítulo 4, Paulo ele vai dizer da seguinte maneira: por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ainda antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: a verdade ela é algo valioso, a verdade ela é algo precioso. Aí se você vai discorrer um pouco mais abaixo, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo ele vai dizer dessa verdade. O que é essa verdade? E Paulo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Como assim, Gabriel? É quando nós andamos com o Espírito Santo, caminhamos na verdade, nós entendemos que ela é valiosa, e quem se entrega para Deus prova de um crescimento contínuo. O indivíduo ele é tão dependente de Deus, o indivíduo é tão dependente da presença do Espírito Santo, que ele entende que mesmo atribulado, mesmo angustiado, mesmo perplexo, mesmo desamparado, mesmo muitas das vezes abatido, ele sempre vai entender que em tudo isso faz parte de um propósito. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós possamos crescer. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos desenvolver. E como é que nós vamos crescer? Através do crescimento que Deus dá para nós. Através do nosso amigo Espírito Santo. Quanto mais nos achegamos a perto de Deus, quanto mais nos aproximamos perto de Deus, a gente consegue entender que a gente precisa de mais e mais e mais da presença dele. Então, o primeiro segredo, o crescimento, ele é algo pessoal. O segundo segredo é Deus quem dá o crescimento a cada um. Então, crava isso no teu coração nessa tarde, nesse café com palavra. Busque de Deus o crescimento. Busque de Deus crescer cada dia mais e mais. Se Deus te chamou para uma coisa e você sabe que Deus te chamou, se aperfeiçoa nisso. Se Deus te chamou para cantar, se aperfeiçoa no louvor. Se Deus te chamou para pregar, se aperfeiçoa na pregação. Mas procure crescer cada dia mais e mais. Procure se envolver com Deus cada dia mais e mais. Procure se relacionar com Deus cada dia mais e mais, porque o relacionamento com Deus, ele não pode ser algo anual, ou tampouco semanal, ou tampouco mensal, não, mas o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, o crescimento em Deus, ele tem que ser constante, ele tem que ser todos os dias. A busca pelo Espírito Santo, a busca pela presença do Espírito Santo, ela tem que ser algo diário na nossa vida. Então, entregue para o teu coração, cresça, independente do que se passar, cresça. Fala: Deus, eu abro meu coração para Ti, porque eu quero crescer.
porque eu quero desenvolver, porque eu quero evoluir. E o queima no meu coração neste momento aqui, quando a gente fala a respeito de intimidade com Deus, quando a gente fala a respeito de um relacionamento com Deus, a gente vai perceber que independente do que se passou, independente do que aconteceu, independente de quantas vezes você caiu, independente de quantas vezes você errou, mas todos os dias é uma oportunidade para nós levantarmos, sacudir a poeira, dar a volta por cima e falar: Deus, eu quero mais, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero mais de Ti. Tanto é que o salmista, Davi, depois de ele ter pecado, depois de ele ter caído, depois de ele errado, o salmo de número 51 é algo fantástico, porque Davi vem dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aí Davi vai dizer da seguinte maneira: torna a dar-me a alegria da salvação e sustente com teu espírito voluntário. É um coração que está com sede de crescimento, é um coração que caiu, é um coração que errou, é um coração que falhou, mas entendeu que sem Deus não dá para viver, longe de Deus não dá para viver, distante de Deus não dá para viver. Eu deixo essa palavra no teu coração nessa tarde. Cresça, se desenvolva na obra de Deus, se envolva o máximo possível, o máximo que você puder, se envolva na obra de Deus, se envolva com as coisas de Deus, se envolva com o Deus da obra. Que nós possamos buscar relacionamento com Deus, que nós possamos crescer em Deus, que nós possamos desenvolver na sua presença e deixar que o nosso amigo Espírito Santo possa nos usar. Que Deus te abençoe. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa crescer, que precisa despertar, que precisa evoluir, compartilhe com alguém, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe e um forte abraço. E fique aguardando, porque já já tem o nosso terceiro segredo para um crescimento espiritual, para o meu e para o seu crescimento. Eu já vou até deixar o tema para vocês aqui, ó. O comodismo, um inimigo do crescimento. Então não perca. Te aguardo até a próxima. Que Deus te abençoe e um forte abraço.